Marcos, do capítulo 14 ao capítulo 16. Ora, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas andavam buscando como prender Jesus à traição, para o matarem. Pois eles diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço. E, quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Mas alguns houve que em si mesmos se indagaram e disseram: para que se fez este desperdício de bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários e se dariam aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco e, quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. A mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todo o mundo, onde quer que for pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Ouvindo-o eles, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Ora, no primeiro dia dos pães asmos, quando imolavam a Páscoa, disseram-lhe seus discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Enviou, pois, 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade. Vos sairá ao encontro um homem levando um cântaro de água. Segui-o. E onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde está o meu aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e pronto. Aí fazei-nos os preparativos. Partindo, pois, os discípulos, foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, chegou ele com os 12. E, quando estavam reclinados à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós, que comigo come, há de trair-me. Ao que eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças
e lhes deu, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes então Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque escrito está: Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Ao que Pedro lhe disse: Ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas ele repetia com veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Assim também diziam todos. Então chegaram a um lugar chamado Getsêmani, e disse Jesus a seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu oro. E levou consigo a Pedro, a Tiago e a João. E começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra. E orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Todavia, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que lhe responder. Ao voltar pela 3ª vez, disse-lhes: Ainda dormis e repousai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamo-nos. Eis que é chegado aquele que me trai. E logo, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E, logo que chegou, aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Ao que eles lhes lançaram as mãos e o prenderam. Mas um dos que ali estavam, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Disse-lhes Jesus:
Saístes com espadas e varapaus para me prender, como a um salteador? Todos os dias estava convosco no templo, a ensinar, e não me prendestes. Mas isto é para que se cumpram as Escrituras. Nisto, todos o deixaram e fugiram. Ora, seguia-o certo jovem envolto em um lençol sobre o corpo nu, e o agarraram. Mas ele, largando o lençol, fugiu despido. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os guardas, aquentando-se ao fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o matar e não o achavam. Porque contra ele muitos depunham falsamente, mas os testemunhos não concordavam. Levantaram-se, por fim, alguns que depunham falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Eu destruirei este santuário, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim concordava o seu testemunho. Levantou-se, então, o sumo sacerdote no meio e perguntou a Jesus: Não respondes coisa alguma? Que é que estes depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntando-lhe: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Respondeu Jesus: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? E todos o condenaram como réu de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe socos, e a dizer-lhe: Profetiza! E os guardas receberam-no a bofetadas. Ora, estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se estava aquentando, encarou-o e disse: Tu também estavas com o Nazareno, esse Jesus. Mas ele o negou, dizendo: Não sei nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E a criada, vendo-o, começou de novo a dizer aos que ali estavam: Esse é um deles. Mas ele o negou outra vez. E, pouco depois, os que ali estavam disseram novamente a Pedro: Certamente tu és um deles, pois és também galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Nesse instante, o galo cantou pela 2ª vez. E Pedro lembrou-se da palavra que lhe dissera Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar. Logo de manhã, tiveram conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E atando a Jesus,
o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: É como dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo, dizendo: Não respondes nada? Vês quantas acusações te fazem. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se admirava. Ora, por ocasião da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um, chamado Barrabás, preso com outros sediciosos, os quais no motim haviam cometido um homicídio. E a multidão subiu e começou a pedir o que lhe costumava fazer. Ao que Pilatos lhes perguntou: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Pois ele sabia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão a pedir que lhe soltasse antes a Barrabás. E Pilatos, tornando a falar, perguntou-lhes: Que farei então daquele a quem chamais rei dos judeus? Novamente clamaram eles: Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Mas que mal fez ele? Ao que eles clamaram ainda mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, o entregou para ser crucificado. Os soldados, pois, levaram-no para dentro, ao pátio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. Vestiram-no de púrpura e puseram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos que haviam tecido. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe com uma cana na cabeça, cuspiam nele e, postos de joelhos, o adoravam. Depois de o terem assim escarnecido, despiram-lhe a púrpura e lhe puseram as vestes. Então o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E obrigaram certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Levaram-no, pois, ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e ofereciam-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando sortes sobre elas para ver o que cada um levaria. E era a hora terceira quando o crucificaram. Por cima dele estava escrito o título da sua acusação: O Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, também os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo-o, diziam entre si: A outro salvou, e a si mesmo não pode salvar. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel,
para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E, chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E, à hora nona, bradou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chama por Elias. Correu um deles, ensopou uma esponja de vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Então, o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Ora, o centurião, que estava defronte dele, vendo-o assim expirar, disse: Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais o seguiam e o serviam quando ele estava na Galiléia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ao cair da tarde, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, cobrando ânimo, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Admirou-se Pilatos de que já tivesse morrido, e chamando o centurião, perguntou-lhe se, de fato, havia morrido. E depois que o soube do centurião, cedeu o cadáver a José, o qual, tendo comprado um pano de linho, tirou da cruz o corpo, envolveu-o no pano e o depositou num sepulcro aberto em rocha, e rolou uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde fora posto. Ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro muito cedo, ao levantar do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava revolvida. E entrando no sepulcro, viram um moço sentado à direita, vestido de alvo manto, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de medo e assombro, e não disseram nada a ninguém, porque temiam. Ora,
Havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Foi ela anunciá-lo aos que haviam andado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Depois disso, manifestou-se sob outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem a estes deram crédito. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.